Eu já quero louvar a Deus por estar aqui mais uma vez, tributá-lo pela sua graça e pela sua infinita misericórdia e pela sua fidelidade, e louvar a Deus pela vida do nosso pastor Arnóbio Tavares, por toda a sua família, pela vida do evangelista Edmilson Marinho e pela vida de todos aqueles que participaram nessa manhã dessa live. Eu tenho uma palavra de Deus para o coração de todos aqueles que estão conectados. Ezequiel, capítulo de número 47, versículo de número 2 ao versículo de número 5. Ezequiel, capítulo de número 47, versículo de número 2 ao versículo de número 5. Está escrito: Então ele me levou para fora pelo caminho do portão em direção ao norte, e me conduziu pelo caminho de fora até o portão exterior, pelo caminho que olha em direção ao leste, e eis que ali corriam as águas do lado direito. E quando o homem que tinha um cordel em sua mão saiu em direção ao leste, ele mediu 1000 côvados, e ele me levou através das águas. As águas estavam pelos tornozelos. Novamente ele mediu 1000 e me levou através das águas. As águas estavam pelos joelhos. Novamente ele mediu 1000 e me trouxe através das águas, águas que estavam pelos lombos. Em seguida ele mediu 1000 e este era um rio, pelo qual eu não conseguia passar, porque as águas eram profundas, águas para se nadar, um rio pelo qual não se podia passar. A mensagem que eu quero trazer nessa manhã, o tema é os 4 motivos de não mergulhar. Os 4 motivos de não mergulhar. Meus irmãos, nós estamos diante de um livro veterotestamentário, um livro do Velho Testamento. Livro esse histórico que traz a clareza da vida vivida, as experiências de um moço, de um homem, de um filho, de um esposo chamado Ezequiel. Ezequiel é filho de Buzi, que era um sacerdote. Ezequiel tinha a obrigatoriedade de se tornar um sacerdote, como a cultura já diz que todo filho do sexo masculino gerado dentro de um lar movido pela cultura judaica, ele tem a obrigatoriedade de dar continuidade com aquilo que seu pai começou. Então, na mentalidade de Ezequiel, ele iria para a escola de sacerdote, vestiria as vestes de sacerdote, para se tornar também, chegar num patamar que o seu pai chegou, se tornar também um sacerdote. E pior, que Ezequiel está sendo levantado dentro de uma nação amada, uma nação escolhida, uma nação selecionada pelo próprio Deus, que era e foi Israel. Haja vista que Israel sempre foi projeto de Deus. Quando nós olhamos para o livro de Juízes, nós olhamos os juízes tentando ajudar a Israel, mas o texto vai dizer que Israel nunca deu ouvido. Nós vemos Deus levantando Isaías, Jeremias, Oséias, Ezequiel, Amós, Abacuque, Sanfonias, Ageu, Malaquias, mas Israel não deu ouvido. No Novo Testamento, Deus enche o coração de João, no capítulo 1, dizendo que ele veio para que era seu, e este seus está voltado para Israel. Haja vista, o que nos chama a atenção é que a falsa adoração permeou durante toda a história de Israel. A falsa adoração, a chegar ao ponto de se tornar por pouco minuto de tempo uma nação politeísta, que não tinha um Deus para ser adorado, que se cultuava a bezerros de ouro. O ponto mais crucial de Israel foi quando Moisés, no capítulo 33 do Êxodo, ele desce do monte, quando Deus lhe entrega as leis, as normas, os estatutos, para que o povo pudesse viver. O pecado foi tão grande, a falsa adoração predominou ao ponto que no capítulo 33 do livro do Êxodo, versículo 14, Deus entrega Arão, primo de Moisés, para ajudar a Moisés justamente a conduzir 3,5 milhões de pessoas aproximadamente até a terra prometida.
Mas o que me chama a atenção é que o tempo demorado com Moisés e Deus em cima no monte fez Arão mover o coração do povo para a falsa adoração. Quando olhamos o livro de Juízes, vemos Deus levantando Eude. Quando Eude estava vivo, o povo não se dobrou para a falsa adoração, mas foi Eude morrer que o povo se declinou-se para a falsa adoração. Então perceba a motivação da falsa de sensibilidade decorrendo na história de Israel. Por mais que Deus levantou tantos homens para instruir, para cuidar, para mostrar para eles como Isaías, dizendo no capítulo de número 1 que o boi conhecia o seu dono, o jumento a mão de quem o conduz, mas o povo não lhe conhecia. Quando olhamos para o capítulo 2 de Isaías, nós vamos ver que Deus vai encher o coração de Isaías e os seus lábios dizendo que ainda que o povo andasse pelas águas, as águas não iam submergir a eles. Que se o povo andasse no meio do fogo, a chama não arderia neles. Porque Deus tinha cravado o nome de Israel na palma da sua mão direita. O que me chama a atenção é que agora Deus vai levantar uma nação para corrigir a Israel, para instruir a Israel, para ser o chicote para bater em Israel e ensinar para eles que na presença de Deus não se adora de qualquer maneira, na presença de Deus não se cultua de qualquer forma, não se envolve de qualquer maneira. A sensibilidade pela presença de Deus foi embora, ao ponto que Deus levanta a Babilônia, justamente na mão de Nabopolassar, ditador da dinastia caldeia. Nabopolassar tentando invadir Babilônia morre. Quem se assenta no trono é justamente Nabucodonosor. Quem era Nabucodonosor? Filho de Nabopolassar. Nabucodonosor, quando ele vem tomando todos os territórios perdidos por Babilônia, incluindo Judá e os filhos de Josias, que se mostraram constantemente contra os babilônicos. Ora, no ano 586 aproximadamente antes de Cristo, quando justamente Babilônia invade Jerusalém, o templo é derribado, o povo se torna agora escasso, sem a glória e sem a presença no meio deles. Era apenas agora uma escassez espiritual e moral no meio do povo de Jerusalém, ao ponto que é neste inteirinho onde Nabucodonosor levanta Nebuzaradã, comandante do exército de Babilônia, para tentar invadir Jerusalém, levar cativo o povo para tão grande Babilônia. Babilônia era a primeira cidade da dinastia caldeia, uma das potências religiosas, política e econômica do mundo antigo. Babilônia chegou a se tornar uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O que me chama a atenção é que agora Nabucodonosor está invadindo, e ele vai criar um relatório para se levar jovens, mulheres, crianças que estivessem nos status de Nabucodonosor para ser levado para tão grande Babilônia. É aqui que acontece a primeira leva de exilhados para a Babilônia. Aproximadamente entre 150 mil a 15 mil judeus levados para tão grande Babilônia. O intuito de Nabucodonosor era justamente destruir, arruinar, mas por trás disso era Deus levantando para ensinar para Israel, para que eles voltassem de novo para a sua presença. É levada a primeira leva, e na primeira leva de exilhado está Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Acontece a segunda invasão. Na segunda invasão em Jerusalém, perceba que o templo estava destruído, a sensibilidade do meio do povo foi embora, não se tinha mais credibilidade pela presença, era barulho por cima de barulho, mas não tinha glória mais, não tinha presença mais. A segunda invasão entra, permeia em Jerusalém de novo, ao ponto que as portas são queimadas, o muro é derribado. Quando olhamos para o livro do profeta Neemias, ou para Neemias, ele vai revelar, quando ouve da história de Hanani dizendo que o povo estava em desprezo, estava em miséria. Nabucodonosor entrou com tudo, avassalando tudo, acabando com a esperança do povo de Jerusalém. A segunda leva acontece, aproximadamente 50 mil exilhados para tão grande Babilônia. Quem está no meio? Ezequiel. Jeremias foi para o Egito e ficou em meio aos escombros. Alguns eruditos e alguns historiadores vão dizer
Mas Ezequiel faz parte da segunda leva e é levado para a Babilônia. Quando Ezequiel é levado para a tão grande Babilônia, a história vai dizer que Ezequiel é colocado na beira do rio Quebar. Porque ser colocado na beira do rio Quebar era sinônimo de esquecimento, era sinônimo de abandono, era sinônimo de incerteza de volta para Judá. Só que o que me chama a atenção é que não tinha mais culto, não tinha mais presença, não tinha mais o barulho de adoração. Mas as maiores experiências que Deus dá para o homem não é em palácio, não é em ambientes gloriosos, é em ambientes improváveis. É nos ambientes improváveis que Deus ama se revelar. É nos ambientes mais desprezíveis da nossa vida que Deus ama entrar e mudar o cenário que era para a morte, para a vida. Em ambientes de adversidade, de crise, de aparentemente de podridão e de esquecimento, que Deus ama se revelar. Ezequiel está na Babilônia. Ezequiel está num ambiente improvável, que sem possibilidade de viver nada lá dentro, a não ser desfrutar das coisas da Babilônia. Ezequiel é um homem que Deus o chama aproximadamente entre os seus 28 aos seus 22 anos aproximadamente. Era para ser sacerdote, mas Deus muda a rota para se tornar profeta. Não é que Ezequiel iria perder de ser também sacerdote, mas é o próprio Deus que quebra os paradigmas de Buzi, dizendo que ele seria seu profeta para uma nação que Jeremias vai dizer que era insensível, uma nação que não compreendia entre a sua mão esquerda e entre a sua mão direita, uma nação que não compreendia quando a presença vinha. Deus vai até o ambiente improvável dentro da Babilônia, porque Deus ama se revelar em ambientes improváveis. 1 Samuel capítulo de número 3. Pela madrugada Deus desceu na casa do sacerdote Eli, quando o pecado predominava através de Ofni e Finéias. A lâmpada de Deus estava se apagando, e Deus chega em um ambiente de escassez espiritual e moral, sem valorizar a arca. Entra dentro de um quarto de um menino e diz: Samuel, antes que a lâmpada de Deus se apague, eu estou lhe chamando para uma responsabilidade. Deus ama se revelar em ambientes improváveis na nossa vida. Chegou o próprio Deus em 1 Samuel capítulo 16 e disse: está faltando alguém, Jessé? Está não, mas tem um menino no meio do pasto, pode mandar chamar. Esse será o novo rei de Israel. O pasto era desprezível, mas quando Deus quer, Ele vai até o pasto, mas a obra continua e o projeto é realizado, porque Deus ama se revelar em ambientes improváveis. Chegou Deus em Anatote, no interior de Jerusalém, que ficava 5 a 8 quilômetros aproximadamente da capital de Jerusalém. Aproximadamente não tinha probabilidade de ninguém entrar lá, mas Deus ama se revelar em ambientes improváveis para fazer retornar a sua glória e a sua presença. Chegou Deus em Anatote, quebrando os paradigmas de Uquias, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, Jeremias, eu te conheci, e antes que saíste da madre, eu te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta. Deus vai entrar em Babilônia, em um ambiente, evangelista Marinho, que não tinha probabilidade na mentalidade lógica, simples e limitada, humana como a nossa. Para nós, Deus ama procurar pessoas da elite, Deus ama procurar pessoas das altas. Por algumas vezes Deus chegou a procurar, como Isaías num palácio, como Paulo grande de Roma. Mas toda vez que Deus pega a pessoa grande, Ele só pega para tornar ela pequena. Porque no reino não tem grande, no reino não tem maior. Paulo disse que tudo é dele, para ele, são todas as coisas. Deus entra em Babilônia,
Ambiente desprezível, incapaz de se revelar. Porque Deus ama se revelar em ambientes improváveis. Apocalipse, dentro de Patmos, Deus desceu na mente de João e arrebatou até o terceiro céu. Paulo foi arrebatado em um ambiente improvável, no meio da dor, até o terceiro céu. Porque Deus ama se revelar em ambientes improváveis para fazer voltar a sua glória. Ezequiel é pego, é levado para a beira do rio Quebar. E na beira do rio Quebar, Deus vai começar a dar experiência para Ezequiel, como ele nunca vivenciou. Na beira do rio, quebrava pedra Ezequiel. Ezequiel está aparentemente esquecido, mas está quebrando pedra. Ezequiel está aparentemente abandonado e excluído do meio, mas está quebrando pedra. E eu já começo abrindo parênteses nessa manhã. Continue quebrando pedra. Estou esquecido, fique na beira do rio, quebre pedra. Estou abandonado, ninguém me valoriza. Continue na beira do rio, quebra pedra. Uma hora ou outra alguém se lembra como se lembrou de Mardoqueu. Quebra pedra, meu filho. Fica na beira do rio. Uma hora ou outra Deus vai se revelar e vai mandar chamar. Na beira do rio, Deus revela para Ezequiel uma das maiores experiências. A maior experiência não foi apenas a palavra de Deus vir até ele. Foi Deus mostrar as grandezas dele para Ezequiel. Capítulo de número 1 ao capítulo de número 4, ao capítulo de número 37, Ezequiel está ouvindo e vendo as maiores revelações da sua vida. Aquele homem que perdeu a esposa e não poderia chorar. Aquele que foi escolhido dentro da casa de um sacerdote para viver como um profeta. E viver como um profeta dói. É desprezível. É humilhante. Mas Deus chama Ezequiel. Deus vai revelar para Ezequiel no capítulo 1 a grandeza do Espírito Santo dentro do céu. Ezequiel vai ver a glória divina no capítulo 1. No capítulo 3, capítulo 4, Ezequiel vai ver rodas girando. Ezequiel vai observar 4 seres. Primeiro, rosto de leão, rosto de águia, rosto de boi e rosto de homem, pés retos como pé de bezerro. E Ezequiel vai dizer que ele viu que para onde o Espírito Santo queria ir, os seres interpretavam e iam com velocidade de um canto para o outro, diante das revelações. No capítulo de número 10, Ezequiel vai ver a visão das 4, justamente a visão das brasas de fogo. O capítulo 4 ele vê a visão das rodas girando. Mas o capítulo 37, Ezequiel vai ter uma das maiores revelações da sua vida, que é justamente observar e ver um vale cheio de osso seco, que representava e simbolizava e retratava toda a casa de Israel. Capítulo 11 de Ezequiel, Ezequiel vê a profanação dentro do santuário. Aparentemente não tinha probabilidade. Note, perceba que escassez de presença de Deus é essa. Parece que a presença saiu do altar, foi para o meio do templo, e do templo foi para a porta, e da porta ela foi embora. Mas Deus tem sempre alguém preparado para fazer retornar a presença de Deus de novo na última hora. Capítulo 10, Ezequiel vê as brasas de fogo. Mas no 37, veio um homem, pegou Ezequiel e levou para o meio de um cemitério. Fez Ezequiel passear ao redor do vale. E ele vê toda a casa de Israel, que tinha culto, mas não tinha presença. Tinha beleza, mas não descia a presença. Tinha postura de que estava vivo, mas estava morto. Culto tinha, mas a glória não descia. Batucada tinha, mas o poder não se manifestava na casa. E Deus vai pegar Ezequiel mais uma vez. Pega Ezequiel. E do capítulo 37 ao capítulo 40,
ele vai dar mais uma revelação mais profunda ainda. Capítulo 40 é diferente da visão do capítulo 11 e o capítulo 37. Capítulo 37 ele vê a escassez sem vida no meio do vale. Capítulo 11 ele vê a profanação do meio do santuário e no meio do povo. Mas o capítulo 40, Deus vai trazer esperança, evangelista Marinho, para o povo e para Ezequiel. Era como se Deus estivesse falando: Ezequiel, ninguém para a minha presença. Eu vou voltar para o meio do povo, Ezequiel. Ezequiel, aparentemente não tem probabilidade, mas eu vou dar uma esperança e uma injeção de ânimo em você. Vai ter poder, Ezequiel, de novo. Vai ter lágrima pela presença de novo. Vai ter convertimento de alma pela presença de novo. Eu vou ser mais ousado pela palavra para dizer: vai ter manifestação de dons espirituais pela presença de novo. Ezequiel no capítulo 11 tinha problema, capítulo 37 não tinha vida, mas capítulo 47 está chegando, Ezequiel. Mas antes do capítulo 47 chegar, tem que passar pelo 40, tem que passar pelo 41, tem que passar pelo 42, tem que passar pelo 43, 44, 45, 46, para chegar no 47 e a glória retornar para o santuário de novo. Vai ter vida de novo, Ezequiel, no meio do santuário. Capítulo 40, Deus pega o moço, um homem de 35 anos aproximadamente, entre 40 anos aproximadamente. Ezequiel já está vivenciando uma das maiores revelações da sua vida. E Deus pega o menino e entra dentro de um santuário, dentro de um templo. A grandeza e a gloriosa revelação que Ezequiel está vivenciando aqui, nem Jeremias teve, nem Isaías teve. Nenhum templo foi comparado ao templo da glória, da presença, na última hora que Ezequiel está vendo aqui. Este templo é um templo que é tão glorioso. Deus está dando para Ezequiel algo que é futurístico no futuro e que é para a nossa geração. Este templo que Ezequiel está vendo aqui não se compara com o que Moisés viu no tabernáculo. Não se compara com o templo que Davi levantou. Não se compara com a glória que encheu o templo no tempo de Salomão. Que quem estava dentro não poderia sair, e quem estava fora não poderia entrar. Este templo não se compara com o que Zorobabel viveu, com o de Herodes que viveu. Ezequiel está vendo algo além do que ninguém consegue ver. Ezequiel teve a honra de, como 2 homens na Bíblia tiveram, de ser levado, ver e ouvir, e melhor, e escrever. Moisés, capítulo 33 e capítulo 34. Deus chegou e disse: Moisés, levanta-te pela manhã, sobe para o Horebe, sobe para o Sinai, e lá eu falarei contigo. Eu entregarei as tábuas, tu vai lavrá-las e vai descer de novo. Porque a primeira tu quebrou, mas olha a revelação. Moisés está sendo levado, Moisés está vendo e Moisés está escrevendo. João foi arrebatado até o céu e lá ele foi levado, viu e ouviu e escreveu para as igrejas. E é aqui que Ezequiel está sendo levado, está vendo e está ouvindo as maiores revelações de Deus para a sua vida. Deus chega revelando para Ezequiel. Ezequiel começa a contemplar a glória de Deus no santuário. Capítulo 40, ele é levado para dentro. E quando a gente olha para o mapa geográfico, e a Bíblia BKJ Roman de Estudo vai dizer, tanto Isbe Sample também vai retratar, que Ezequiel está sendo levado para dentro de um ambiente tão glorioso. Um ambiente que as novas gerações mergulhariam neste ambiente. Um ambiente de experiência tão clara, tão objetiva e tão profunda na vida dele.
que Deus começa a apresentar. Aqui fica, Ezequiel, a cozinha. Aqui é a sala. Ele está mostrando para Ezequiel algo novo e glorioso. Mas no capítulo de número 47, Ezequiel vai dizer que mais uma vez ele apareceu para ele. E ele vai dizer: ele me levou. Eu não tive escolha, simplesmente ele me levou. Aparece 3 vezes essa expressão no capítulo 47 de Ezequiel. Ele me levou. Era Ezequiel revelando: na presença dele, não sou eu quem me mando, é ele quem me leva. Na presença dele, não sou eu quem dito as regras da minha vida, estabeleço as coisas, é ele quem estabelece e quem me manda. Ele me levou. É assim que começa o capítulo 47. Ele me levou. E este me levou, o dicionário Aurélio vai dizer que é ser transportado, é ser conduzido, é ser dirigido, é ser levado. Mas as 3 vezes que aparece essa expressão no capítulo 47 do livro de Ezequiel, é justamente este número 3. E o número 3, na cultura judaica, representa 2 coisas. Primeiro, equilíbrio. Segundo, permanência. O homem que leva Ezequiel queria fazer com que Ezequiel tivesse equilíbrio e permanência na sua presença. Ele vai dizer que ele me levou para a porta da casa. Capítulo 40 ele entrou. 41 ele foi conduzido. Capítulo 42 ele começou a conhecer as grandezas e viu as coisas dentro. Mas quando chega no capítulo 43, 44, 5, 6 e o 47, Ezequiel vai dizer: ele me levou. E agora ele me levou para a porta da casa. E na porta da casa eu vi que vinham águas por debaixo do limiar do templo, por debaixo do altar, que vinha em direção ao leste, para a frente da casa que ficava em direção ao leste. Isto aqui, Mateus Henry vai dizer que se volta-se para Jerusalém no dia de Pentecostes, em Atos 2, na descida do Espírito Santo sobre os discípulos, sobre os apóstolos. E aqui é uma representação que algo glorioso está prestes para acontecer. E Ezequiel disse: ele me levou, ele me conduziu, ele quis me dar equilíbrio e permanência na sua presença. Ele me colocou na porta da casa. E Ezequiel vai dizer o versículo 2: ele me levou. E agora foi para onde? Foi para fora do caminho. Mas quando Ezequiel diz que veio um homem com um cordel de medir na mão, este homem que está com um cordel de medir na mão, este homem não vem de baixo, este homem vem de cima. E Ezequiel vai dizer: ele mediu 1000 côvados, depois mediu mais 1000, depois mediu mais 1000, e depois mediu mais 1000. 4 medidas que o homem faz. Primeiro, Ezequiel revela que ele estava dentro no capítulo 40. Durante os capítulos até 47, Ezequiel chega a dizer que ele foi levado para fora, a porta da casa, e ele observou e viu que um rio fluía debaixo do limiar do templo. Eu me lembro do salmista, quando o salmista disse que do trono dele jorra rios de águas vivas. Jesus em João 4 chegou para a mulher samaritana e disse: se tu soubesses quem fala contigo, eu te daria água viva. E esta água que eu te der, você jamais tornará a ter sede. Mas o versículo 2, Ezequiel, e o versículo 3, Ezequiel diz que o homem está com o cordel de medir na mão. Ele mediu 1000. E este mediu 1000 côvados para a nossa quilometragem. É 500 metros. Era justamente o homem dizendo: entra. E Ezequiel disse: eu entrei. E as águas estavam pelos artelhos ou pelos tornozelos.
Depois o homem mediu mais 1000, mais 500 metros, e as águas estavam pelo joelho. Depois o homem mediu mais 1000, e as águas estavam pelos lombos. Depois o homem mediu mais 1000, e eu vi que não dava para atravessar, porque só dava-se para atravessar nadando. A primeira coisa que Ezequiel está trazendo motivo de não mergulhar é que ele não queria perder a sua autonomia. Porque Ezequiel diz que o homem veio com um cordel de medir na mão. Quem está medindo e quem está levando é Deus. Porque a primeira coisa que Ezequiel nos ensina é: eu não quero mergulhar porque eu não quero perder a minha autonomia. E o que é autonomia? É as minhas escolhas, são os meus desejos. Porque as águas no tornozelo, sou eu quem decido para onde eu quero ir. As águas no joelho, sou eu que ainda continuo decidindo. Eu prego onde eu quero, canto onde eu quero, dirijo onde eu quero, faço do jeito que quero, mando na minha vida. Ninguém pode nas minhas escolhas. Só que Ezequiel, se Ezequiel mergulhasse no rio que ele viu, na quarta medida, Ezequiel perderia a sua autonomia ou a sua autoescolha. E quando nós, pastor Edmilson, mergulhamos no rio do Espírito, nós perdemos a nossa autoescolha e o nosso próprio controle de vida. Porque no rio do Espírito não é nós que escolhemos, é Ele. Lucas 4, Jesus é emergido nas águas do Jordão. 3 coisas acontecem: o céu abre, o Espírito Santo em forma corpórea de pomba pousa sobre Jesus. E agora Deus fala, e o texto diz que o Espírito Santo conduz Jesus para o deserto. Está no rio do Espírito é ser envolvido por Ele, é ser mergulhado nele e Ele em nós. É por isso que Ezequiel não entrou, porque alguns Ezequiel por aí diz: eu quem dito a regra na minha vida, eu que faço as minhas próprias escolhas. Você está com as águas no tornozelo, e as águas no tornozelo representam que você não quer perder a sua autonomia. Sou eu quem dirijo a minha vida, sou eu quem escolho a minha vida. Mas só que quem entra no rio do Espírito não tem escolha própria. Nós entendemos que todos nós que chegamos numa praia, a gente entra e a gente nota a clareza da profundeza e da dimensão do rio, da dimensão da praia. A gente vai entrando e as águas já vão subindo pelo nosso corpo. As águas entram pelo tornozelo. Quanto mais a gente entra, mais a gente percebe que o nível das águas vai subindo. Chega no lombo e a gente chega um certo momento que a gente pensa que está no meio, mas ainda está no começo. E a água começa a cobrir toda a nossa cabeça, todo o nosso corpo. Mas ali a gente não tem, por mais que sabemos nadar, a gente é levado pelas ondas. Deixa eu abrir um parênteses: no rio do Espírito, não somos nós que fazemos do jeito que a gente quer, é o Espírito. O apóstolo Paulo disse: eu vou para Trode, eu vou para Bitínia. Aí o Espírito Santo chega e diz: Paulo, passa a Macedônia. Não, eu vou para Trode, que é um caminho melhor. Paulo, quem está mandando em você sou eu. Mergulhou no meu rio, agora deixa que eu dirija a tua vida e as tuas escolhas. Vai para a Macedônia, atravessa, Paulo. Porque para nós é melhor permanecer com a nossa autonomia, com o nosso poderio sobre a nossa vida, do que perdê-lo e deixar o Espírito conduzir a nossa história. Percebeu que toda vez que você diz: não queria estar naquele trabalho, não queria continuar naquele setor, porque eu vivo nesse lugar, foi o Espírito quem colocou: deixa Ele dirigir.
Já percebeu que você chega quebrado às vezes? E você diz, hoje não vou para o culto, vou amanhã. Aí o Espírito Santo chega e diz, toma banho, troca de roupa, se perfuma. Vou para onde? Vai lá, vai para dentro do santuário, vai, canta lá. Às vezes a gente diz, não quero pregar, mas o Espírito Santo nos impulsiona. Troca de roupa, ora, chora. Por quê? Hoje é você que vai pregar, vai. E ser guiado pelo rio do Espírito. É semelhante em Lucas 4, que o texto diz que Jesus foi conduzido. E ser conduzido significa ser empurrado. Você não quer, mas eu te empurro, canta. Você não quer, mas eu faço, vai. Você não queria estar naquele ambiente, mas quem colocou você fui eu. Mergulhou, já era. Agora sou eu quem dirige a tua vida. Tuas amizades sou eu quem levo. Tuas escolhas de relacionamento sou eu quem determino. Vai. Existem pessoas que estão me assistindo, que estão no primeiro ponto, na sua autonomia, na sua própria vida, dizendo, eu posso, eu mando, eu escolho, eu dirijo a minha própria vida e a minha própria trajetória. Mas quem mergulhou no rio do Espírito de Deus não tem autonomia própria. É Ele quem conduz a igreja. Já percebeu que você poderia estar parado e destruído até hoje? Mas mergulhou, é Ele quem dirige. Ezequiel está dizendo que o homem mediu 1000 côvados. E Ezequiel vai dizer agora que as águas estavam pelos joelhos. Ezequiel está revelando que as águas do joelho é justamente revelando que Ezequiel não queria de fato se envolver com o rio do Espírito. E o rio aqui representa de fato o Espírito Santo. Porque no capítulo 1 do Gênesis, nós vemos o agir do Espírito Santo pairando, se movimentando sobre a face das águas. Capítulo de número 6, o Espírito não contenderia mais com os homens. O pecado enraiza na humanidade de uma forma tão tamanha, ao ponto que Deus retira o seu Espírito. Mas Deus vai continuar trabalhando de forma esporádica com o seu Espírito. Ele vinha, enchia, voltava. O Espírito Santo é aquele mesmo que falou na boca de Pedro. No capítulo 2 de Atos, que isso não era loucura, mas era a promessa de Joel 2:28, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Este rio que Ezequiel está entrando pouco a pouco, serve apenas para revelar quem se entrega e quem não se entrega. Quem está dentro e quem não está. Ezequiel precisa entender que quem está com o cordel de medir na mão é Ele que estabelece os limites da nossa vida. Jó, Deus disse, onde tu estava quando eu fundei a terra? Onde tu estavas quando eu risquei o dedo na areia e disse, daqui para lá você não passa? O homem com o cordel de medir na mão é Ele que estabelece. Ezequiel agora está com as águas dos joelhos. E Ezequiel revela 2 tipos de pessoa. Aqueles que não se entregam no rio do Espírito e aqueles que se entregam. E ainda revela que existem pessoas com um cordel de medir o nosso culto no rio do Espírito. Aquele tipo de pessoa que vem para cá com a prancheta na mão, com a caneta na mão, só para medir a profundidade do seu culto no ambiente do santuário. É aquele tipo de pessoa que não se entrega e reclama com quem está se entregando. É aquele tipo de pessoa que não adora e reclama quem está adorando. Então, se você pode na sua casa, diga para o seu esposo, para suas filhas, para o seu filho,
Diga para ela e diga para ele: não ponha limite nas minhas experiências no culto. Se for para pular, pule. Se for para levantar a mão, levante. Se for para render aos pés dele, chorando em lágrimas, pode se render. Porque no rio do Espírito, ou você é, ou você não é. Ou você se entrega, ou você fica lá e fica cá. Deus disse através de João no Apocalipse: oxalá se fosse quente ou fria, mas não é nenhuma e não é nem outra. É melhor se entregar aqui, chorar aqui, gemer aqui, pular aqui, se envolver aqui, mergulhar aqui, se render aqui, se santificar aqui. Porque quem coloca limite no culto do outro nunca teve experiência no rio do Espírito, nunca soube o que é chorar por causa de luta em casa. Quando entramos no ambiente do culto, está aqui se transforma em um manancial de água. Eu entro seca e saio transbordando. Eu chego quebrada e saio extraordinariamente cheia da presença do Espírito Santo. Eu lembro do Salmo 42, quando o salmista comparou o desejo de adorar com o sentimento de um amor da coça pela corrente das águas. E ele diz no versículo 5: porque está batida a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda louvarei. E o salmista vai dizer que a coça, ela ama a água de uma forma tão profunda, ao ponto que o estudo vai dizer que quando ela encontra a água, ela não só bebe, ela não só festeja, ela não só se banha, mas ela mergulha. Então nessa manhã, eu quero saber que tipo de Ezequiel é você. É o que fica apenas observando e não mergulha? Ou é aquele Ezequiel que diz: eu poderia estar em outro lugar, mas Deus me trouxe para cá, eu vou mergulhar? Quem é você no ambiente do culto? É Judas para colocar limite no culto da mulher quebrando o cântaro? Ou você é a mulher que, independente de quem coloca limite no teu glória, no teu aleluia, continua rendendo adoração? Então não se preocupe não, eu sou mesmo que adorador. Eu estou no ambiente do rio do Espírito, eu vou mergulhar, eu vou me envolver, porque lá fora, no ambiente da sequidão e na superfície mundana, a gente fazia de tudo. Mas me dê licença, eu sou Ezequiel, eu quero experiência no rio do Espírito nessa manhã. Se você quer experiência com Ele, comece aí do outro lado mesmo, se quebrantar, adorar, falar em línguas estranhas. Elias pela internet, e é pela internet mesmo, porque se Paulo tivesse vivo, ele estava pregando da mesma forma que a gente está pregando aqui. Se Jesus estivesse no nosso século nessa manhã, ele estava fazendo o paralítico andar através de câmera digital. Então mergulhe, Ezequiel, através de hoje. Porque existem pessoas que não mergulham, pastor Edmilson, e reclama quem está mergulhando no rio do Espírito. Quer ver a prova? É aquele tipo de pessoa que fica: para que isso? Precisa desse negócio todo. Vou trazer para a gente aqui: precisa dessa barulheira toda? É porque quem não tem experiência sai apenas com as águas no joelho e volta para casa com a marca até onde o rio do Espírito chegou. Mas quem se entrega de verdade pode não ter riqueza, mas o rio flui dentro dele e dentro dela. Pode não ter postura, mas o rio flui dentro dele e dentro dela. Eu vou continuar repetindo até você que está do outro lado entender. Pode até não ter uma família boa, estruturada financeiramente, mas o rio do Espírito flui dentro dela e flui dentro dele. Para alguns é louco, mas para o rio do Espírito é mais alguém mergulhando. Eu estou sentindo a inspiração do Espírito de Deus aqui. E eu vou liberar essa palavra para o coração de alguém que ainda crê na Bíblia e na revelação da sua palavra. Talvez você esteja em uma sequidão, Ezequiel.
E você está dizendo, não, no tornozelo está bom. Mas o homem com cordel de medir na mão está dizendo, não quero você apenas se arrepiando. Não quero você apenas num culto chorando. Porque quem está com as águas no tornozelo e no joelho e nos lombos é aquele tipo de pessoa que diz, não, cultuar para mim está bom. Eu vou na sexta, eu vou no sábado, eu vou no domingo, eu vou na quarta, mas depois eu vou para casa. Não tenho compromisso com nada. Mas Deus me trouxe aqui nessa manhã para liberar para o coração de alguém que está do outro lado. Não quero você apenas vivendo de experiência momentânea. Ou você se enche por inteiro, ou você não se envolve por inteiro. Ou você se entrega por inteiro, ou você fica de uma vez por todas na superfície. Porque de qualquer jeito não dá. De qualquer jeito não tem condição. É melhor você parar apenas de querer se arrepiar. Porque arrepio do Espírito não é arrepio de momento temporário. É continuamente. Chega de culto por cultuar. Chega de adorar por adorar. Mergulhe nessa manhã. Deixe as águas fluir do tornozelo para o joelho, do joelho para o lombo e do lombo passar pela sua vida toda. Se entrega de uma vez por todas, Ezequiel, enquanto tem tempo. Ezequiel está no rio do Espírito e o homem com o cordel de medir na mão está apenas dizendo para ele, entra, rapaz. Se você quer ver a experiência que eu tenho na sua vida, estou sentindo Deus. Se você quer ter a experiência que eu tenho preparada para a tua vida, é hora de deixar as águas fluir do joelho para a sua vida por completo, Ezequiel. Não dá para você entrar aqui e viver de meio termo. Ou é ou não é, Ezequiel. Porque água no joelho é apenas chorar no culto. Água no tornozelo é você se arrepiar em um simples culto. E se arrepiar em um simples culto, a gente se arrepia em casa ouvindo hino. Mas aqui dentro não é ambiente apenas de se arrepiar. É aqui o ambiente, pastor Edmilson, que a gente chega com dor de casa, com uma bagunça no relacionamento, com problema de trabalho, com problema de casamento, com problema de vida. E a gente diz, Jesus, eu não queria, mas o rio do teu Espírito me trouxe. Então me faz mergulhar nele hoje. Me faz se envolver nele hoje. Eu sei que tem pessoas chorando do outro lado aí. Tem pessoas que neste momento estão sentindo o rio do Espírito fluindo. E é você mesmo, Ezequiel, que chega de viver com as águas no tornozelo. Está na hora de mergulhar. Está na hora de mergulhar no rio da oração. Está na hora de mergulhar no rio do clamor. Está na hora de mergulhar no rio da adoração. Chega de viver na superfície. É hora de você mergulhar, meu filho. Eu vou colocar um limite. Quem decide aonde você vai é você agora. O homem conduziu e Ezequiel tinha a escolha de ir ou de ficar. Era ele quem determinava. Ou entra ou não entra. Porque seco do lado de fora não dá para ficar. Fora você se arrepia. Fora você sente uma presença momentânea. Mas Ezequiel vai trazer a terceira coisa. A decisão. Mediu mais 1000. E as águas estavam pelos lombos. E Ezequiel vai dizer, eu vi que ele mediu mais 1000. Só que a terceira coisa de Ezequiel é essa. Decisão. A decisão estava na mão dele. Ezequiel, você já entrou, as águas estavam no tornozelo. Você foi mais profundo, as águas estavam no joelho. Ezequiel, você chegou e as águas estão nos lombos. Meu filho, quem decide agora é você. Ou você radicaliza esse negócio de ser crente, ou você vai embora. Ou você se envolve de uma vez por todas, ou você vai embora. Simplesmente isso retrata os nossos dias atuais. Ou nós erguemos a bandeira do evangelho e da fé de uma vez por todas. Porque tem algumas pessoas que mudam conforme o ambiente. Está em Jerusalém, é de Jerusalém. Está em Babilônia, é babilônico. Está em outro ambiente, vira conforme o outro ambiente. Aí eu olho para a Babilônia e vejo Daniel no capítulo 1.
Aspenas chega e diz: está aqui a bandeja, ó. Come iguari e toma o vinho. Posso não. Por que, Daniel? Eu tenho ambiente, eu sou de Jerusalém. Ezequiel precisava compreender. E existem algumas pessoas que precisam entender que mergulhar no rio do Espírito é bem melhor do que ficar na superfície. Aparentemente, a superfície traz estabilidade e firmeza nos pés. A gente anda e não desliza. Mas no rio, nós somos levados pelas águas. E quanto mais nos envolvemos com Deus, mais profundo ficamos com Ele. Billy Graham disse: ore, até você e Deus se tornar íntimo um do outro. Eu vou liberar essa palavra para alguém que está aí do outro lado. Chega, Ezequiel. Você chegou até aqui, não chegou para morrer com as águas nos lombos, não. Ezequiel, se você quer, vai mais profundo, meu filho. Chora mais profundo, minha filha. Ezequiel, se você quer, continua mergulhando, meu filho. Está difícil? Mergulha. Está doendo? Mergulha. Eu estou sentindo Deus. Ezequiel está sofrendo? Mergulha, Ezequiel. Esqueceram você? Mergulha, Ezequiel. Ezequiel, ninguém valoriza. Mergulha, Ezequiel. Quanto mais você mergulha, mais experiência você tem. Paulo disse: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão profundo é esse Deus? Quanto mais eu mergulho nele, mais ele mergulha em mim. A superfície para mim fica como se fosse de nada. Está na mão de pessoas nessa manhã. Ou água no joelho, ou água no tornozelo, ou água nos lombos, ou volta para a superfície. É você quem decide, Ezequiel. E o homem vai perguntar para Ezequiel no versículo de número 4 e 5. Ele mediu mais 1000 e eu não conseguia passar. Esse é o quarto e último motivo de Ezequiel não desejar mergulhar. E Ezequiel vai dizer: eu não conseguia passar. Há um diálogo, pastor Edmilson, entre o homem com o cordel de medir na mão e Ezequiel. O homem pergunta: por que não mergulhou? E Ezequiel vai dizer: é porque as águas, elas eram profundas e não conseguia passar se não fosse nadando. Ou seja, o quarto motivo de Ezequiel não mergulhar, não atravessar o rio, é porque ele não sabia nadar, pastor Edmilson. Porque quem sabe nadar, independente se o rio for raso ou profundo, ele cai de cabeça. Eu, como não sei nadar, eu entro com a pontinha do pé procurando onde está mais raso para mim ficar. Mas Ezequiel é o tipo de pessoa que não sabe mergulhar, que tem medo de ter experiência. E Ezequiel vai responder para o homem com o cordel de medir na mão: eu só não mergulhei porque eu não poderia, eu não sei nadar, eu não tenho como passar. Então Ezequiel agora está trazendo a quarta e a última coisa. No rio da Babilônia, Ezequiel poderia mergulhar. Por que, Elias? Porque o rio da Babilônia era superficial. Muitos que estavam na Babilônia, como Ezequiel e os adoradores que estenderam e colocaram as suas harpas no salgueiro, Salmo 137. Quando foram zombados pelos soldados, disseram: cantem aqueles hinos que vocês cantavam em Jerusalém, em Sião. Alegrem nossos corações agora, cantem. Muitos foram desprezados na beira do rio Quebar, quebrando pedra, chorando. Porque o rio da Babilônia, ele estava trazendo atratividade para todo jovem, para toda moça e para todo homem e mulher que queria. Para Daniel chegou revelando as iguarias, as melhores finas coisas do reino. Para os 4 amigos dele, Daniel 3, eles colocaram um decreto: quem não se dobrar a estátua vai ter que morrer no meio da fornalha.
todo aquele que retornou da escravidão da Babilônia após 70 anos, quando Deus levantou Ciro, não se comparou aos 200 anos de escravidão do Egito na mão do faraó. Babilônia veio com tudo para arrancar a identidade, o caráter da igreja, o avanço da igreja. Perceba que o rio da Babilônia, ele traz coisa profunda para Ezequiel e para todos aqueles que foram levados em meio ao cativo para a Babilônia. Por mais que Ezequiel não se contaminou, mas após 70 anos, 50% de todos aqueles que foram para a Babilônia retornaram para Jerusalém. Dos 70% de pessoas que foram levados, 20 ficaram, 50 retornaram para Jerusalém. Porque em Babilônia eles criaram firmeza em tudo, cresceram, fizeram aliança, fizeram família. E só ficou quem estava com experiência como Ezequiel. Ezequiel tem 2 rios para mergulhar: ou o rio da Babilônia, ou o rio do Espírito Santo. E eu pergunto para você nessa manhã, e eu faço com que você fale para alguém que está no seu lado aí. Pergunto para quem está do seu lado: que rio você quer mergulhar? O da Babilônia ou o rio do Espírito? O rio da Babilônia tem status, tem fama, tem glamour, tem honra. Eu sei que o rio do Espírito também tem isso, mas o rio do Espírito tem estabilidade e equilíbrio para quem mergulha nele. Ezequiel está com as águas dos lombos e ele disse: eu não sei nadar. E ele vai dizer: e o homem me pegou e me trouxe para a superfície. Versículo de número 6. O homem vai olhar para Ezequiel e vai dizer: filho do homem, tu viste isso? Olha a conotação da pergunta do homem para Ezequiel. E este homem com o cordel de medir na mão, a teofania de Deus. Este homem é aquele que em Daniel 3 desceu na fornalha de fogo e Nabucodonosor contemplou 4 caminhando. Este homem é aquele que está perguntando para Ezequiel. É o mesmo que apareceu para Nanoá quando seu filho nasceu. Ele disse: Nanoá, não precisa perguntar meu nome não, mas eu vou dizer para tu: meu nome é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Este homem é aquele que apareceu em Êxodo capítulo 3 para Moisés no meio da sarça, dizendo: arranca a sandália dos pés, porque esse lugar é santo, Moisés. Este homem aqui que está perguntando para Ezequiel é o próprio Deus em forma teofânica, dizendo: filho do homem, viu isso que estou te mostrando agora? Ele está trazendo a última coisa. Os 4 motivos de Ezequiel não mergulhar: autonomia, os limites que Deus iria estabelecer para ele. Por quê? Porque as águas no tornozelo e no joelho, quem aparece somos nós, pastor Edmilson. Ezequiel não queria perder, era justamente de aparecer. Ezequiel não queria desaparecer como João 3,30 para Deus aparecer, não. Porque as águas no joelho e no tornozelo, quem aparece sou eu, não é Deus não. Mas Deus queria ocultar Ezequiel, porque no reino, lá vai. No reino não somos nós que aparecemos, é Deus quem se revela. No reino não é pregador melhor do que pregador que se revela. É o Deus do pregador e da palavra que se revela. No reino não é o Deus, não é apenas a cantora que se revela. É o Deus do dom da cantora e do cantor que se revela. Aqui nós precisamos mergulhar. Aqui nós precisamos desaparecer. A matemática do reino não é crescermos para cima, é crescermos para baixo. João 3,30. É necessário que Ele cresça e que eu diminua, que eu me esconda e que Ele apareça. Não é nós que aparecemos, é Deus que aparece. Não somos nós que pregamos apenas, é Deus através da pregação da palavra que salva, que cura, que batiza, que liberta, que santifica, que purifica, que perdoa, que alegra. É o
Deus da igreja que aparece. Ezequiel tinha tudo para desaparecer no tópico 2. Porque o homem estabeleceu um limite, estava na mão de Ezequiel. E agora o homem vai perguntar: viste tu isso, filho do homem? Viu o quê? Tu viu que do outro lado da margem tinha árvores frondosas? Tu viu que de uma ponta para outra as árvores se estendiam de um canto para o outro? Tu viu, Ezequiel, que tinha um rio, que aonde este rio passava, o que estava morto voltava à vida, o que estava quebrado voltava a ser restaurado. Vou dizer isso de novo. Tu viu um rio, Ezequiel? Um rio que passava de um canto para o outro. E aonde esse rio passava, Ezequiel, tinha vida. Jó abriu a boca e disse: ainda que uma árvore seja cortada e seu tronco morra no pó, mas tem uma coisa: ao cheiro das águas, a água do Espírito, o rio do Espírito está passando nessa manhã em vidas de pessoas que estão pensando em parar, abandonar e voltar para a superfície. Tem um rio preparado para você do outro lado da margem. O motivo de Ezequiel não mergulhar foi esse: não querer perder a autonomia, não querer que Deus colocasse limite e ele não se escondesse. A escolha de Ezequiel não mergulhar foi ele decidir voltar. E quarto, não saber nadar. E Deus vai revelar para ele: tu viu que do outro lado tinha árvores frondosas, e aonde o rio passava, cada coisa vivia, movia, permanecia de pé, porque o rio trazia vida. E diante desta rápida palavra, eu quero trazer a última palavra para o seu coração. Ezequiel não mergulhou, Ezequiel não atravessou o rio, mas você ainda pode atravessar. A trombeta ainda não tocou. Eu estou sentindo a presença do meu Deus aqui neste púlpito. E eu não estou sentindo apenas porque eu estou pregando, eu estou sentindo porque Ele está aqui nesta manhã. E Ele está abrindo o leque da revelação e está dizendo que você está na hora de atravessar o rio da sua vida. Ou você fica na superfície, ou você mergulha de uma vez por todas de cabeça. Ou você deixa Deus te levar no rio da chamada, no rio do ministério, no rio das coisas que Ele tem. Ou você continua com os pés na superfície. É você quem decide. A trombeta ainda não tocou, o céu ainda não se abriu, Jesus ainda não voltou. Então dá tempo de você parar de voltar para a superfície toda vez que o culto acaba. Está na hora de você voltar a ter experiências com Deus no rio do Espírito Santo e voltar para o rumo da travessia do rio. É hora de você decidir onde está a primeira vida para Jesus aqui nessa manhã. A segunda vida, eu quero saber onde está você aí. Não deixa essa crise te abalar. É hora de você mergulhar. Nós viemos aqui para pregar para você e dizer que ainda há esperança. Ezequiel, mergulha. Faz a escolha da tua vida hoje, Ezequiel. Quebra esses paradigmas. Escreva aí: eu quero voltar para Jesus.